Salve, salve, meu caro aluno da maratona, tudo bem? Vamos lá para a primeira questão, onde a gente vai fazer uma comparação de uma questão de função quadrática de vestibular tradicional com uma questão de função quadrática do Enem, tá bom? Vocês vão ver o quão é diferente. Aí depois, logo depois, a gente vai vir com um outro vídeo com também duas questões comparando bem claramente geometria plana. Vamos lá para a primeira questão que está na sua folha já em mãos, que é uma questão da VUNESP, ou seja, vestibular tradicional. Vamos dar uma lida na questão primeiro. Olha só, uma função quadrática tem o eixo dos y como eixo de simetria. A distância entre seus zeros é de 4 unidades e a função tem menos 5 como valor mínimo. Essa função quadrática nós temos as opções lá, y é igual a 5x ao quadrado, menos 4x, menos 5 e tal. Ótimo, o que a gente está notando aí? A gente está notando claramente que a questão não é nada contextualizada. Nada. Ela fala simplesmente ali, praticamente do matematiquês, né? Então, essa é uma questão que não tem nenhuma relação com a questão do Enem. Você vai ver lá daqui a pouquinho, tá bom? E eu peguei os mesmos fundamentos, só para você conseguir entender bem isso. Olha só, o objetivo desses vídeos não é que você aprenda a resolver uma questão de função quadrática, tá bom? Para você aprender isso mesmo, você vai ter que gastar mais tempo, você vai ter que ter uma teoria e fazer questões, tá bom? Vai ter que entender muito bem. O que eu estou querendo mostrar para você é mais a diferença. Então, vamos lá. Nesse caso dessa questão da VUNESP, falou que a função quadrática, aí já vou colocar aqui, ó, o eixo y e eixo x, tá bom? Ela tem o eixo y como eixo de simetria. O que é eixo de simetria numa parábola, né? Toda parábola é dessa forma aqui, ou com cavidade para cima ou para baixo. Eixo de simetria, esse eixo aqui que divide a parábola exatamente em duas simétricas, tá bom? Então, o eixo de simetria é o eixo y. E falou que a distância entre os zeros, ou seja, entre as raízes, é 4 unidades. Então, já vejo aqui, basicamente, né, que a gente vai ter algo desse tipo assim, ó. Olha, o eixo de simetria é o eixo y e a distância entre as duas raízes é 4. Ou seja, esse aqui tem que ser menos 2, esse aqui tem que ser mais 2. Tá bom? Aí vem, toda função quadrática é dada por y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E se o eixo de simetria é o eixo y, você já deve saber que essa função não tem o parâmetro b de bola. Tá bom? Toda função que tem o eixo y como eixo de simetria, ou seja, tem as duas raízes simétricas, o parâmetro b, ele não existe. E falou também que o seu ponto mínimo, o seu valor mínimo, ele é menos 5. Esse cara aqui é menos 5. Ah, beleza. Esse menos 5 é o ponto onde o gráfico cortou o eixo dos y. E o ponto onde o gráfico corta o eixo dos y na função quadrática sempre é o termo independente. Esse cara aqui, ó, é o c, tá bom? Então, já sei que meu c vale menos 5. A única coisa que a gente precisa de encontrar aqui é o valor do a, tá bom? Então, olha só. A gente já, olhando para as alternativas da questão, repare bem aí na sua folha, olhando bem para as alternativas, a gente já sabe que é uma função quadrática que não tem o parâmetro b de bola. E o meu c, que é o termo independente, vale menos 5. A letra a está fora, a letra b está fora, a letra c está fora e a letra e está fora. Acabou a questão. Letra D. Então, vou marcar a letra D e vai. Beleza? Deu para pegar bem? Isso é uma questão da VUNESP, é uma questão de vestibular tradicional que pede questão de eixo de simetria,
da função quadrática. Agora a gente já emenda com a nossa segunda questão, que é uma questão de função quadrática também, porém é uma questão do Enem. Você já deve ter visto aí, já olhando bem para essa questão, que o enunciado ele é completamente diferente. Completamente. Conta-se uma história, tá bom? Conta-se uma história. Então já vamos emendando nessa questão do Enem. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas da entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal da abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Beleza, olha só a história que o cara conta. Oscar Niemeyer, Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, Parará, que nem nosso todo, tá bom? Aí vai te dar um desenho assim, ó. Uma parábola, tá bom, para baixo, e fala basicamente o seguinte, ó, que isso aqui vale H metros, que é a altura aí da nossa entrada, aqui na meiuca, aqui, ó. A gente tem essa distância aqui, ó, como 5 metros. A distância até aqui, ó, de 4 metros. Até um certo ponto aqui, ó. De 4 metros. E quando bate aqui 4 metros, repare bem no desenho, que isso coincide com uma altura aqui, ó, de 3 metros. Tá bom? Esse que é o nosso desenho aí da igreja. Aí pergunta qual é a medida da altura H em metro indicada na figura 2. Maravilha! O único momento que ele deixou um pouco mais claro de que estava se tratando de uma função quadrática foi o momento que ele falou que é uma abóbada parabólica. Então, essa é uma grande sacada do Enem. Não espere que o Enem vai te falar, né, uma função quadrática dada por... Como aconteceu na questão da VUNESP, que perguntou qual que era a lei daquela função quadrática, sabendo que o eixo de simetria, a distância entre os zeros da função ou as raízes. Não espere isso. Ele vai te contar uma história e você vai ter que extrair ali e falar assim, opa, isso é função quadrática. E o que eles estão querendo na minha função quadrática e como que eu resolvo isso? Beleza? Então vamos lá. A pergunta da questão é qual que é a altura da igreja. Como que a gente resolve isso agora? Tá bom? E volto a dizer, o ponto-chave do negócio não é a resolução da questão, tá bom? É você notar a diferença entre os tipos de questões que nós temos. Vou fazer um novo desenho disso aqui, tá bom? Só que repare bem. Aqui a base seria o nosso eixo X. E eu não tenho o posicionamento do eixo Y. E os meus alunos eles já estão muito acostumados com isso. Já abre um sorriso no rosto quando não tem o eixo Y na parábola. E por que isso? Porque quando não tem o eixo Y na parábola, você pode colocar o eixo Y onde você quiser. Nossa, é isso mesmo? É, exatamente. Você pode colocar onde você quiser. E onde que fica mais fácil? Naquela situação onde você coloca... Aqui minha parábola ficou horrível, né? Vou fazer de novo aqui. Você coloca o eixo Y como o eixo de simetria. O eixo Y como o eixo de simetria. E por quê? Como aconteceu na questão da VUNESP, você tem a sua lei da função quadrática como y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se você coloca o eixo y como eixo de simetria, você gera raízes simétricas e você já sabe que o seu b vale 0. Tá bom? Ou seja, você precisa apenas de encontrar quem que é o A e quem que é o C.
você sabe que essa distância daqui para cá vale 5. Então, esse camarada que vale 5 para o outro lado é simétrico, vale menos 5. Ao mesmo tempo, você sabe que na sua parábola, quando você bate aqui no 4, a altura vale 3. Ah, legal, você já começa a destravar, repare bem, você começa a extrair o que o exercício está te dando para um modelo matemático um pouco mais claro. E o que eles estão querendo é a altura. Opa, a altura não é o ponto onde o gráfico corta o eixo dos y, e sempre o ponto onde o gráfico corta o eixo dos y é o nosso c da função. Maravilha! Então, o que eles estão querendo aqui é basicamente encontrar quem que é o c. Eu tenho duas incógnitas. Sempre na matemática que eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Eu preciso resolver um sistema. E essas duas equações, elas vão vir de dois pontos. Desse ponto aqui, que é dado por 4 e 3. E eu posso pegar um outro ponto, como esse aqui de baixo, que ele é 5 e 0. Maravilha. Dessa forma, a gente consegue montar um sistema. Vamos lá. Primeiro esse ponto aqui. X e Y. O meu Y vale 3. Substituo. 3 é igual a A vezes o meu X ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Mais o C. O C, eu não tenho ele. Vou substituir outro ponto. X e Y. Começa com Y. 0 é igual a vezes 5 ao quadrado. Já vou colocar aqui já. 25 mais C. Organizando um pouco melhor esse sistema, eu vou ter 16A mais C é igual a 3. E 25A mais C é igual a 0. Ora, quando eu tenho um sistema dessa forma, basta resolver por adição, né? Eu posso colocar como negativo algum dessas linhas. Eu vou colocar essa segunda. 16A mais C é igual a 3. Menos 25A menos C é igual a 0. Faço a soma de cada um dos parâmetros. 16 menos 25A, eu vou ter menos 9A. C menos C, corta, zero. 3 menos 0, 3. Isso vai fazer com que eu consiga encontrar o valor de A, que é 3 sobre menos 9. Ora, isso aqui vai dar negativo e vai dar 1/3. Eu encontrei que meu A vale 1/3. Só que o objetivo da minha questão não é encontrar o A, é encontrar o C. Para fazer isso, é só pegar o meu A e substituir em qualquer um dos sistemas. Qualquer um, tá bom? Eu posso substituir, por exemplo, nesse segundo aqui, que me parece um pouco mais fácil. Né? Que é justamente esse de baixo aqui, mesma coisa. Então, 25 vezes o A, e o A vale menos 1/3. 25 vezes A, mais C é igual a 0. Ora, isso aqui, ó, vai dar menos 25/3. Jogou para o outro lado, vai dar 25/3. Fechou a nossa questão. Isso aí vai dar a letra D de dado, 25/3. Ótimo, olha só. Volto a dizer o que eu já comentei 2 vezes. O objetivo dessas questões que eu estou te mostrando não é você aprender a resolução do sistema, etc. É você conseguir entender a grande diferença entre você estudar uma questão de vestibular tradicional e uma questão do Enem. Elas são completamente diferentes. Se você ainda está fazendo questões de vestibular tradicional, você está gastando seu tempo, tá bom? Você está perdendo seu tempo, melhor falando. Beleza? Daqui a pouquinho já vai ter outro vídeo de geometria plana, mostrando também a diferença entre os dois tipos de questões. Um abraço.